Brasília ao Vivo está de volta hoje com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ela que é relatora da CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Deputada, eu vivi na África do Sul durante 2 anos como correspondente da TV Record e um dos casos que nós chegamos a investigar é justamente a questão dessa rota Brasil-Durban, que é uma das principais cidades sul-africanas, conhecida por efetuar tráfico de órgãos entre as pessoas. Algumas clínicas ilegais que faziam um tipo de cirurgia, né? Geralmente rim, coração, alguma coisa. E ao investigar esse assunto no Brasil, eu descobri que o processo corre em segredo de justiça. Como é que está a relação do Brasil com a África do Sul para combater esse tipo de tráfico? Tráfico de órgãos é um tráfico mais difícil de investigar, até porque ele tem uma participação mais qualificada. As pessoas que fazem parte desse tráfico, elas têm uma qualificação muito alta, e aí a dificuldade de dar a conotação do tráfico nesse tipo de conduta. Com certeza uma deteriorização da pessoa, do ser humano, né? A venda de um órgão, como que é possível alguém pensar em comercializar pessoas, partes de pessoas, exemplo, né? E na verdade, assim, por um lado é cruel, por outro lado é extremamente rentável, até pela dificuldade que as pessoas que necessitam do transplante têm de conseguir, de ter acesso, e muitas vezes, se a pessoa tem condição de pagar, ela acaba recorrendo a esse tipo de mercado. E isso é muito difícil, né? E dentro da investigação, a nossa CPI começou há pouco tempo, com certeza nós vamos ter uma parte que vamos estar investigando muito, né? Essa área também, e eu acredito que vai acrescentar muito, e nós vamos poder apresentar no nosso relatório mais informações que você já nos colocou, mais informações através de uma aproximação maior com essas investigações da Polícia Federal. Foi uma das informações que nós tivemos lá na época em local, fazendo perguntas, investigando, e uma das fontes dizia o seguinte: olha, não mexe com isso porque tráfico de seres humanos é um dos crimes mais rentáveis do mundo, perde só para tráfico de drogas e de armas. É isso mesmo? Exatamente. Ele é muito rentável, como eu disse desde o começo, e por isso que ele acontece e que ele é difícil de coibir. Às vezes a própria pessoa que é vítima, ela quer continuar a ser vítima. Se ela está se é oferecida ajuda, ela não quer voltar para casa, ela quer mudar de lugar, ela quer continuar naquela atividade, por uma disposição ali momentânea, mas ela quer continuar ali. Então é difícil de você combater uma prática que a própria pessoa ainda não entende que é um mal para a própria vida. Uma das reclamações da Polícia Federal é que a legislação brasileira não ajuda a combater esse tipo de crime. Eles reclamam, por exemplo, que para conseguir acesso ao e-mail de um suspeito, às vezes a autorização do provedor leva até 3 meses. O parlamento tem como resolver essa questão? Exatamente, é um entendimento unânime de todas as reuniões, audiências que nós tivemos, de que é preciso melhorar o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, o nosso ordenamento jurídico, melhorar para que nós possamos dar um respaldo maior para os órgãos responsáveis pelo enfrentamento. Isso já tem sido estudado, nós temos um grupo de trabalho à parte na comissão que fica justamente avaliando, analisando, com apoio do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal especificamente, para que até a OAB se dispôs a nos ajudar, para que nós possamos sim apresentar um grande legado no sentido de melhorar nossa legislação. E é muito importante que essa construção parta da Câmara, do Senado, porque é lá que as leis são aprovadas. Então, se existe um trabalho envolvendo já os deputados, fica mais fácil depois da aprovação, da tramitação desse processo na casa. O general José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, já prometeu o apoio da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Essa ajuda vai ser efetiva e pode ajudar nessa relação entre aliciadores e vítimas? Com certeza, é um apoio importante, e ele se comprometeu a fazer um apoio efetivo aos nossos trabalhos, tanto na contribuição para a proposta legislativa que nós vamos apresentar, tanto quanto no momento das investigações, quando nós precisamos de um respaldo, de um apoio para que nós possamos ter certos acessos e informações para que a gente possa dar andamento às nossas investigações. A CPI que ouviu o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por qual motivo? A intenção é de conhecer de perto as políticas públicas
dentro do Ministério que são hoje voltadas a esse enfrentamento, identificar aí o potencial de articulação que existe do Ministério da Justiça com os outros órgãos que fazem parte, são atores desse enfrentamento, e colocá-lo a par também dessa CPI, para que ele possa também disponibilizar uma equipe para nos ajudar nessa composição legislativa que nós vamos apresentar. Ok, deputada, a gente faz mais um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Brasília ao vivo. Até já. Brasília ao vivo já está de volta com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, ela que é relatora da CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Deputada, como é que funciona, como é que está a articulação para se combater o tráfico de pessoas? Alguns estados já montaram núcleos, postos avançados. Como é que está operando esse tipo de articulação para combater o crime? O país está se organizando a partir do primeiro plano, como eu falei. Hoje, vários estados já implantaram os núcleos de enfrentamento, alguns ainda têm só os postos avançados, que também são importantes. Hoje eles trabalham ainda buscando assim, a melhor forma de atuar, eles têm buscado uma atuação, e eu acredito que a tendência é dessa política pública se consolidar e de todos os estados terem implantado esse núcleo de enfrentamento, e desse combate, dessa rede de proteção, ela estar mais fortalecida. Hoje eu falo que a grande chave do combate é justamente essa articulação, porque nenhum órgão separado, isolado, ele vai conseguir fazer um atendimento completo. A vítima, às vezes, ela precisa de um apoio social, às vezes ela precisa de um reencontro com a sua família, às vezes ela precisa de uma capacitação para ela ter uma alternativa de trabalho, às vezes ela precisa de uma proteção policial mesmo. Então, é importante que todos estejam agindo conjuntamente para que possa realmente retirar a vítima desse processo. Eu acredito muito no Brasil, o Brasil está num momento muito bom, e nós acreditamos que nós temos alternativas para os nossos jovens, para as nossas mulheres, oportunidades, e nós precisamos apresentar isso para eles, porque nós não podemos crer e acreditar que viver sob esse tipo de exploração possa ser a única alternativa que o nosso povo tem para sobreviver. Então a gente precisa mudar isso e apresentar uma nova frente para eles, uma nova oportunidade, uma nova frente de oportunidades, para que o nosso povo brasileiro possa realmente sair fora desse tipo de exploração. Qual é a previsão de conclusão dos trabalhos da CPI? Está prevista para 120 dias, e pode ser prorrogada para 180 dias. Mas nós acreditamos que em agosto nós devemos já estar encerrando os trabalhos da comissão. Tá certo, deputada. Obrigado pela participação, e a gente deseja aí um bom trabalho à frente dessa CPI que investiga o tráfico de pessoas. Como a gente disse no início aqui, mais de 2,5 milhões de pessoas são vítimas no mundo inteiro, e a gente aguarda a senhora aqui numa próxima oportunidade. Obrigada, Luiz.